Boa noite, caros irmãos. Que Jesus nos abençoe com sua paz. Estamos nos episódios finais da vida de Jesus. Na quinta-feira, no finzinho da noite, no começo para a sexta-feira, Jesus foi preso por guardas judeus que o manietaram e o levaram à casa de Caifás, que naquele ano era sumo sacerdote. Desde que Jesus fora preso, seguiam-no, embora à distância, Simão Pedro e outro discípulo. Nós podemos identificar esse outro discípulo. Provavelmente foi João, o evangelista, porque é ele que está narrando esses acontecimentos com muita precisão e detalhes. E João Evangelista é muito modesto. No seu evangelho, ele costuma não mencionar o próprio nome. Então, provavelmente, Pedro e João. E realmente nós vamos ver que, chegando à casa do sumo sacerdote, Jesus foi levado para o pátio interno. Entrou, foi para o pátio interno da casa, já não está lá fora. João, por ser conhecido de Caifás, e aí nós ficamos com aquela informação de que o pai de João e Tiago, Zebedeu, devia ser um homem com certas relações sociais, tinha certo prestígio, porque João conhecia Caifás e conseguiu entrar também para o pátio interno. Pedro não, Pedro ficou de fora, junto à porta, até que João, falando com a mulher responsável, a porteira, conseguiu que ele entrasse também. Quando Pedro ia passando, a mulher perguntou: "Não és tu também um dos discípulos deste homem?" "Não sou." Ah, Pedro está negando Jesus pela primeira vez, não é? Negando que é seu discípulo. Era madrugada, fazia frio. Servos e guardas acenderam no pátio um braseiro e Pedro se aproximou também para se aquecer. Alguém comentou: "Também és um deles, porque também és galileu, o teu modo de falar o denuncia." O aramaico era falado na Galileia com um acento especial. Assim como nós aqui no Brasil, podemos perceber quando a pessoa é nordestina ou quando ela é bem do sul, não é? Pedro começou a praguejar e a jurar: "Não sei o que estás dizendo, não conheço esse homem de que falais." Negava Jesus pela segunda vez. Mais tarde, um dos servos do sumo sacerdote, parente de Malco, aquele a quem Pedro ferira na orelha lá no horto. Mas que coisa, hein? Coitado do Pedro, não é? Foi estar perto de um parente do homem que ele ferira, não é? E esse homem perguntou: "Não teve eu no jardim com ele?" De novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Que coisa milagrosa, não é? Quando terminou de negar pela terceira vez, o galo cantou. É porque era de madrugada. É hora que galo canta mesmo, não é? A sabedoria foi de Jesus, a sua previdência, que antes disso ele já havia percebido que o apóstolo não resistiria muito, não é? E antes que o galo cantasse, antes da madrugada, ele 3 vezes o negaria. Lá de onde estava aprisionado, Jesus se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou do aviso de Jesus: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Que arrependimento para o apóstolo, que tristeza! Ele saiu, foi embora e chorou amargamente. Por que Pedro teria negado a Jesus? Por covardia? Bom, era bem atemorizante a possibilidade de também ser preso, vir a sofrer e morrer. Mas quem sabe Pedro estava evitando ser aprisionado, porque estando em liberdade, ele teria uma possibilidade, quem sabe, de ajudar o mestre. Mas de qualquer maneira, o momento não era para negação, era o momento do testemunho corajoso. E Pedro não conseguiu dá-lo.
Vamos aplicar essa situação de Pedro para as nossas vidas. Ante as lutas e as tentações deste mundo, vamos ficar alerta, prevenidos, para não falharmos em nossos testemunhos, para testemunharmos a nossa fé nos ensinos de Jesus, a nossa confiança na orientação cristã que ele nos legou. Quando viu que Jesus fora condenado à morte, Judas se arrependeu também muito, muito. Se supõe, nós espíritas achamos, que talvez ele esperasse que Jesus, diante da possibilidade de ser aprisionado, demonstrasse seus poderes para se libertar dos adversários. Talvez isso tivesse levado ele àquela traição aparente. Seria para provocar uma reação de Jesus. Nós supomos, pensamos, tentando explicar a atitude do apóstolo, não é? Quem sabe ele teria pensado, Jesus é tão poderoso, e entretanto está aí aguardando não sei o quê, e quis provocar a reação de Jesus. Mas ele se enganou muito, não é? Se enganou, e ele se arrependeu, e sentiu um profundo remorso, e ele foi devolver as 30 moedas de prata que ele havia recebido dos sacerdotes e dos anciãos. Chegou lá com aquelas moedas e disse: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Isso é contigo. Sabem que às vezes na vida nos acontece que nós nos deixamos levar por sugestões más. Nós realizamos alguma coisa indevida e aparentemente algumas pessoas colaboraram conosco. Mas quando nós nos damos conta e nos arrependemos, elas não se importam não com o nosso sofrimento, com o nosso problema. Isso é contigo, não é? Essa indiferença terrível Judas enfrentou. Ele então atirou as moedas para o santuário, saiu dali e foi se enforcar. A narrativa de Lucas não esclarece como foi que Judas se enforcou. Mas o cinema, a tradição, tem nos dito que ele foi para uma árvore e amarrou a corda lá e depois no próprio pescoço, e assim ele se enforcou, pendurando-se de uma árvore. Que grande engano o de Judas, suicidando-se por haver entregado Jesus aos seus inimigos. O suicídio não corrige a falta anterior. A pessoa se suicida porque errou, se enganou, fez alguma coisa má. Mas não devia ter se suicidado, porque essa segunda falta vai complicar ainda mais a sua situação espiritual. É melhor, quando errarmos, enfrentarmos resignadamente as consequências do nosso erro. Aprender com a experiência que essa falha dolorosa nos trouxe e vai nos ensinar a não mais falharmos assim. E vamos procurar fazer o bem que pudermos para compensar o mal que acaso tenhamos ensejado. Os principais sacerdotes e anciãos não quiseram usar as 30 moedas como oferta ao templo, porque era preço de sangue, quer dizer, era algo impuro. E para o templo, eles consideravam sagrado. Só as coisas puras deveriam entrar. Resolveram, então, comprar com aquelas moedas o campo do oleiro para servir de cemitério a forasteiros. Sim, porque para forasteiros não tinha importância que tivesse sido adquirido com preço de sangue, porque afinal de contas os forasteiros não eram da religião israelita e não se importavam com isto, não é? Aquele lugar passou a se chamar Campo de Sangue. Os evangelistas dizem que assim se cumpria mais uma profecia. Mateus cita essa profecia como sendo de Jeremias, mas ela é de Zacarias. E eu procurei e encontramos lá. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele ao quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Nossa, parece que bate direitinho, não é?
Parece que essa profecia falou mesmo a respeito, mas sabem, nós estivemos vendo um estudo muito interessante que nos diz que às vezes o pessoal forçava um pouquinho a barra. Queriam comprovar com as profecias que Jesus era de fato o Messias. Mas nem todas as profecias eram bem corretas, adequadas para a citação. Às vezes não tinham a ver com Jesus. O pessoal é que lembrava daquele fato, daquela profecia, e achava que poderia se referir ao acontecimento. Na casa de Caifás, o sumo sacerdote, apresentaram Jesus primeiramente a Anás. Anás era sogro de Caifás. Ele já tinha sido anteriormente sumo sacerdote também, e ainda gozava de muita autoridade, era muito respeitado. E ele era o mais animador contra Jesus. Ele era ferrenho adversário de Jesus. Anás fez um interrogatório preliminar com o mestre, acerca de seus discípulos, da sua doutrina, e Jesus respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Um dos guardas achou que Jesus cometia um desrespeito ao sumo sacerdote e esbofeteou o mestre. É assim que falas ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus serenamente: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Nesse momento, Jesus está exemplificando algo que ele ensinou. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus não está dizendo para nos deixarmos esbofetear, mas que procuremos mostrar ao nosso contendor a outra face da questão, o outro ângulo, como encarar diferentemente a situação. Encerrado o interrogatório preliminar, Anás enviou Jesus manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Interessante que esse sumo sacerdote, num episódio anterior, sem querer, parecia que ele tinha feito uma profecia, porque eles estavam debatendo. Jesus faz tantos sinais e o povo vai atrás dele. De repente virão os romanos e tomarão a nossa nação. Então disse Caifás nessa oportunidade: vocês não estão considerando que é melhor morrer um homem pela nação, um homem pelo seu povo? Ele estava como que profetizando, não é? Que Jesus deveria morrer. É João Evangelista quem comenta assim. Na casa de Caifás, haviam se reunido os principais dos sacerdotes, anciãos e escribas que faziam parte do Sinédrio, ou Sinedrim. Era o tribunal supremo dos judeus. Deliberava quanto à vida e aos costumes do povo. Teve lugar, então, aquilo que eles consideraram um processo legal. Eles procuravam algum testemunho que incriminasse Jesus para o condenarem à morte, mas não estavam achando, porque apesar de muitos testemunharem contra Jesus, seus depoimentos não eram concordantes. E segundo eles, duas testemunhas deveriam falar as mesmas coisas sobre aquele que estava em julgamento. Até que duas pessoas testemunharam falsamente. Nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Nós sabemos que não foi bem assim que Jesus falou, não é? Eles estão adulterando as palavras de Jesus. O mestre disse: destruam este templo, aludia ao seu próprio corpo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele reapareceria, não é? Novamente. Foi então com esse falso testemunho que o sumo sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti?
Jesus ficou silencioso, não tinha o que responder, não é? Era falsidade. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Diante da veemência desse pedido, Jesus então respondeu, tu o disseste. Algumas vezes Jesus vai responder assim. Era um modo deles dizerem, quando uma pessoa já falou, está dito, ela já falou, não é? Tu o disseste. E desde agora vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está aludindo ao seu retorno espiritual. Muitas pessoas esperam ainda hoje que Jesus vai voltar num corpo como antes, não é? Que vai aparecer ali na esquina, quem sabe, não é? Eles esperam o retorno corpóreo de Jesus. Mas quando Jesus fala que vindo sobre as nuvens do céu, naturalmente ele está aludindo a um retorno espiritual. Ele, num retorno com o seu perispírito, um retorno fluídico. Mas o sacerdote, sumo sacerdote, escutando o que Jesus falou, rasgou as suas vestes. Era sinal de grande pesar e indignação. E disse ao sinédrio, blasfemou. Blasfêmia é qualquer palavra ou expressão que ultraja a divindade, que fala contra a religião. Blasfemou. Que mais necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? É réu de morte, responderam todos. Foi assim a condenação de Jesus pelo sinédrio. Lendo as narrativas dos evangelistas sobre o julgamento e a condenação de Jesus, percebe-se claramente que foi um processo de falsa justiça. Milton Duarte Segurado é um jurista. Na sua introdução ao estudo do direito, ele examina o processo a que Jesus foi submetido. E é claro que ele encontra vários erros judiciários, analisando segundo as leis dos israelitas na época. Sob aquelas aparências de legalidade no processo, eles estavam conduzindo todas as coisas para a conclusão que eles queriam: condenar Jesus, tirar-lhe a vida. Mas só o governador romano na Judéia poderia autorizar a pena de morte para Jesus, porque os romanos, quando eles dominavam um povo, eles permitiam que esse povo mantivesse a sua organização ou a sua religião, mas eles não permitiam que o povo dominado pudesse condenar alguém à morte ou matar alguém. Então, os israelitas não podiam matar Jesus, precisavam da autorização de Pilatos. Enquanto aguardavam amanhecer para levar Jesus ante essa autoridade, ficaram a maltratar o mestre. Alguns cuspiam em Jesus, tapavam-lhe os olhos, espancavam-no e diziam: profetiza-nos, quem é o que te bateu? Porque eles estavam ironizando, caçoando de Jesus. Porque toda pessoa com uma tarefa espiritual dava sinais assim, de poder ver sem ser com os olhos, de saber todas as coisas. Então eles estavam espicaçando Jesus, não é? E muitas outras coisas diziam contra ele. Os guardas o tomaram a bofetadas ao final. Logo pela manhã, sexta-feira, cedinho, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas, todo o sinédrio, e amarrando Jesus o levaram da casa de Caifás para o pretório de Pilatos, para o palácio que era a residência oficial de um governador da província. Eles levaram para lá, no pretório. Era o lugar em que essa autoridade recebia as pessoas para conversar, para examinar os casos. Mas eles não entraram no pretório, porque se eles entrassem ficariam impuros para a comemoração da Páscoa. E eles queriam comemorar a Páscoa, então não entraram no pretório. Pilatos saiu para falar com eles. Que acusação trazeis contra este homem?
Se ele não fosse malfeitor, não lhe o entregaríamos. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar ninguém. Olha, a resposta estava indicando que eles não queriam só um castigo para Jesus, que eles queriam mesmo tirar-lhe a vida, a sua morte. E para isso eles precisavam da autorização de Pilatos. Para obter a condenação de Jesus frente a Pilatos, não bastaria aos judeus acusarem Jesus de blasfêmia contra Jeová. Por quê? O Pilatos não era o israelita, ele era romano. Ele tinha outros deuses, outra religião. Imagine blasfêmia contra Jeová, ele não daria importância nenhuma. Então os israelitas tiveram de acusar Jesus de traição para com o governo romano. Lucas diz que a acusação foi: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar o tributo a César. Imagine, Jesus tinha dito, dai a César o que é de César, não é? Mas eles estão alterando a verdade. E afirmando ser ele o Cristo e rei. Diante dessa palavra rei, Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Eis aí quando Jesus falou essa frase, não é? Foi para Pilatos, neste contexto. Se o meu reino fosse deste mundo, os ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora, futuramente vai ser, não é? É o que nós esperamos, que a terra, com as pessoas em progresso intelectual e moral, na fraternidade, acabem por ter Jesus como rei, não é? Da sua conduta, do seu pensamento, do seu sentimento. Logo tu és rei, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Que é a verdade? Eu tenho uma palestra em que a gente fala sobre a verdade, a importância dela, o que significa, por que sermos verdadeiros. E eu começo com esta cena e ponho diferentes entonações na pergunta de Pilatos. Pode ser que ele tenha perguntado com real curiosidade e interesse: que é a verdade? Pode ser que ele tenha falado com ironia: que é a verdade neste mundo, não é? Ou quem sabe que ele tenha perguntado imperiosamente, acostumado a mandar: que é a verdade? Mas diante dessa pergunta de Pilatos, Jesus não respondeu, não consta registro nenhum do que foi respondido. E Pilatos voltou aos judeus. Eu não acho nele crime algum. Os judeus, porém, insistiam em acusar Jesus de muitas coisas. Não ouves as acusações que estes te fazem? Pilatos perguntou a Jesus. O mestre não respondeu uma palavra. E o governador ficou muito admirado da serenidade com que Jesus aceitava a situação. Mas a certo ponto, os judeus disseram: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Lembram, né, que Jesus começou lá na Galileia, a sua pregação, aqueles grandes feitos, não é? Quando Pilatos escutou a palavra Galileia, ele se interessou. Perguntou se o acusado era galileu. Confirmaram para ele: é da Galileia. Galileia era a jurisdição de Herodes. Herodes fora nomeado, designado pelos romanos, tetrarca da Galileia, quer dizer, autorizado para governar aquela região. E Herodes estava ali em Jerusalém, porque era a época da Páscoa. Todos eles iam para Jerusalém. Então Pilatos remeteu Jesus a Herodes,
Com isso, será que ele esperava se livrar daquele caso desagradável? Problema lá de Herodes, não é? Ele que é o tetrarca da Galileia, talvez fosse isso. Herodes tinha ouvido falar a respeito de Jesus e há muito queria vê-lo, esperando presenciar algum sinal. Por isso, quando viu Jesus à sua frente, se alegrou muito e começou a interrogá-lo de muitos modos. Estranhamente, Jesus nada lhe respondia. Os adversários de Jesus que o tinham acompanhado até ali é que continuavam a acusá-lo com grande veemência. Por que será que Jesus nada respondeu a Herodes? Não seria um bom momento para ensinar a ele o caminho do bem? Era um rei, podia influir em muita gente. Mas a Jesus não faz diferença a posição social da criatura, e sim a sua disposição interior para receber a mensagem. Em outra oportunidade anterior, quando disseram a Jesus que Herodes estava querendo aprisioná-lo, Jesus tinha chamado ele de raposa. Digam a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo os enfermos e no terceiro dia terminarei. Jesus estava falando que importava ainda ele caminhar naquele dia, amanhã e depois, para que não aconteça que morra um profeta fora de Jerusalém. Interessante, Jesus já tinha falado em outras ocasiões, não é? Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Parece que não foi Jesus o único profeta sacrificado em Jerusalém, não é? Sim, Herodes era uma raposa. Era um rei muito esperto, grande político, mas ele não estava interessado em coisas espirituais. Ele gostaria de presenciar fenômenos, porque contavam tantas coisas admiráveis sobre Jesus. Quem sabe também, recebendo Jesus, ele esperasse agradar a Pilatos. Ele estava manifestando interesse por Jesus, porque fora Pilatos, o governador romano, quem lhe enviara. E por conhecer a alma de Herodes, é que Jesus nada lhe respondeu. Não adiantaria, ele não estava realmente interessado em coisas espirituais. Herodes então não conseguiu nada com Jesus. Então, após perder o interesse na manifestação do mestre, porque ele não dava nenhuma, Herodes, com a sua guarda, começou a tratar Jesus com desprezo, a escarnecer dele. Fê-lo vestir um manto aparatoso de púrpura. A púrpura era um tecido muito caro, de cor violácea, todos os tons entre o violeta e o carmesim. E era um tecido caro, então era usado só por pessoas ricas, reis, sacerdotes importantes. Com aquele manto aparatoso, Herodes devolveu Jesus a Pilatos. Interessante, Pilatos e Herodes tinham lá uma questão entre eles, um desentendimento. Mas por causa desse episódio, eles se reconciliaram, não é? Agora eles voltaram a ser amigos um do outro. Recebendo Jesus de volta, Pilatos reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Apresentastes-me este homem como agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, o soltarei. Pilatos tinha percebido, não é? Que era uma questão lá entre os israelitas, inveja talvez da projeção que Jesus alcançara, e eles queriam manter o seu poder sobre o povo. Por isso é que os principais dos sacerdotes tinham levado Jesus lá para ser julgado, não é? Mas também Pilatos recebera um recado de sua mulher. Não te envolvas com esse justo, porque em sonhos muito sofri por seu respeito. Hoje, em sonhos, olha aí um dos meios de comunicação, né, com o plano espiritual.
A mulher de Pilatos tivera um sonho especial, uma vivência. E ela tivera notícia da injustiça que estavam cometendo. E ela mandou avisar o seu marido, não queria que ele errasse, se enganasse no julgamento. Por causa disso tudo, da própria verificação e do sonho da mulher, Pilatos procurou desviar a corrente de ódio dos judeus. Estavam na Páscoa, e era costume, por ocasião dessa festa, soltar um dos presos a pedido do povo. Então Pilatos perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse outro prisioneiro, Barrabás. Barrabás era um salteador. Ele estava implicado numa sedição que causaram um homicídio. Mas eles pediram que soltasse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. O governador ainda tentou outra vez. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás, respondeu a multidão. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Que mal fez ele? Seja crucificado, clamavam cada vez mais. Então, para contentar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou seus soldados açoitarem Jesus. A flagelação era usada pelos romanos para obterem a confissão de crime, depoimento de testemunhas e também para castigar antes da execução os condenados à morte de cruz. Eles usavam o flagelo, era um azorrague, um açoite. Olha, acho que vocês estão lembrando o filme do Mel Gibson, né? Aquela coisa terrível, sangrenta, dolorosa, não é? Era um azorrague de tiras de couro com pedaços de metal ou lascas de ossos nas pontas, que era para rasgar quando a açoitada, a pessoa, não é? Rasgava suas costas. A vítima era açoitada da cintura para cima. Os soldados romanos tinham despojado Jesus de suas vestes e o açoitaram. Depois, os soldados romanos entreteceram uma coroa de espinhos. Pegaram plantas espinhosas, não é? E foram formando uma coroa. E puseram na cabeça de Jesus. Puseram delicadamente como uma coroa, não? Enterraram, não é? Para ficar presa, para não cair de lá. E vestiram-no com um manto de púrpura. O mesmo com que ele viera lá de Herodes, não é? Na mão direita puseram-lhe um caniço, porque os reis não possuem um cetro que indica o seu poder, então puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas e cuspiam nele. Tomando o caniço de sua mão, davam com ele na sua cabeça. Quanto sofrimento, não é? Porque passou o nosso Mestre Jesus. E quando isso é apresentado nas procissões, nas evocações dessa Semana Santa, chamada assim, não é? As pessoas ficam comovidas. Mas olhe, este sofrimento é físico. Jesus sofreu mais angústia lá no horto. A dor de ser rejeitado, de não poder fazer com que as pessoas já o aceitassem logo. A tristeza da alma, a angústia. Talvez que o sofrimento físico, embora tão grande e tão doloroso, Jesus tivesse condições superiores de suportar, não é? Outra vez saiu Pilatos do pretório e disse ao povo judeu: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Trouxeram Jesus com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Eis o homem, disse Pilatos. Ele esperava comover a multidão. A aparência de Jesus, machucado e escarnecido, era de causar compaixão. Mas ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Temos uma lei, eles responderam, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez o Filho de Deus. O Filho de Deus.
Nós estamos num tempo em que há registros de deuses que se uniam a mortais e tinham filhos, não é? Aquela palavra foi muito importante para Pilatos, imagine, filho de Deus, rei vá lá, mas agora filho de Deus. Ouvindo tal informação, ele ficou muito atemorizado e tornou a entrar no pretório perguntando a Jesus: "De onde és tu?" Jesus não lhe respondeu. "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem." O erro, o pecado, a causa eram os israelitas. Porque agora aquela autoridade, não é? Ela estava exercendo a sua autoridade. Não fora ela que fora atrás de Jesus, que quisera condená-lo, não é? Mas a partir desse momento, Pilatos procurava soltar Jesus. Imagine, um filho de Deus. Né? De repente ele é. E eu estou sacrificando um filho de Deus, não é? Não que eles pensassem Jeová, mas um Deus qualquer. Eles eram idólatras, tinham tantos deuses. Então, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Eles estão encostando Pilatos na parede. Se você não o sacrifica, você está contra César, não é? Pilatos, quando escutou isso, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento. Naquele momento, era a parascebe pascual, véspera da Páscoa. Cerca da hora sexta, entre 11 e 12 horas. Quando Pilatos então disse aos judeus: "Eis aí o vosso rei. Fora, fora, crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos rei senão César." Logo eles, não é? Que tinham horror do governo romano, do domínio dos romanos, que eles julgavam inferiores a eles eram o povo de Deus. Logo eles falando: "Não temos rei senão César." Vendo que nada conseguia, pelo contrário, aumentava o tumulto, Pilatos mandou vir água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste. Fique o caso convosco." O povo todo respondeu: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." Então Pilatos entregou Jesus aos soldados, que levaram o mestre para dentro do palácio, tiraram-lhe o manto, voltaram a vesti-lo com suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pilatos até que tentou, não é? Ser justo. Ele falou bastante, adiou, argumentou. A acusação era infundada. Mas ele não resistiu ao apelo para defender seus próprios interesses. Na hora em que ele se viu ameaçado de ser apresentado como adversário de César, aí ele se omitiu. Foi a falha dele, não é? Foi o engano espiritual dele. E os israelitas? Ainda hoje, as pessoas têm um ódio, um ressentimento contra os assassinos de Jesus. Não é assim que o povo fala? Os judeus foram os assassinos de Jesus. Mas os atuais israelitas não são responsáveis pelo que os seus ancestrais fizeram. São outros espíritos. Isso foi há 2000 anos. O que os judeus de agora têm a ver com isso? Com a reencarnação, a gente nasce e renasce nos lugares mais diferentes? Porque são sempre os mesmos espíritos? Não, não é? Então, por que esse nosso ressentimento tão grande ainda contra os judeus? A responsabilidade de cada um é pessoal, não se transfere aos seus descendentes corpóreos. Lembram daquela história? O pai comeu uvas verdes e o filho nasceu com os dentes embotados? Esse ditado era entre eles conhecido? Ora não,
Hoje em dia nós já entendemos melhor, não é? Os filhos não pagam pelos pais, cada pessoa responde pelos seus atos. E mesmo aqueles judeus que contribuíram para que Jesus fosse sacrificado, mesmo eles, será que são culpados até hoje? Não há reencarnação? Não há oportunidade de se modificar? Não há oportunidade de resgatar fazendo o bem? Então é bem provável que por meio dessa lei da reencarnação e do reajuste, eles já estejam absolvidos diante da lei divina. Não devemos cultivar esse ressentimento contra os israelitas de hoje pelas faltas dos seus ancestrais do passado. Devagarinho estamos chegando aos momentos finais da existência tão bela, tão fecunda, tão cheia de amor e de bondade de Jesus. É esses momentos dolorosos, mas que vão servir depois para ressaltar a beleza da sua ressurreição e da glória com que ele aparece ao final. Não guardemos impressão entristecedora por causa desses relatos. Aconteceu há muito tempo já, e Jesus não está lá, machucado e sofrido. Essas procissões são um modo de representar para o povo, de tocar o sentimento do povo, para relembrarem a dedicação e o sofrimento, a renúncia de Jesus. Nós podemos prestar atenção, podemos sentir e avaliar, mas não devemos nos deter no desespero, na angústia, porque não tem mais significação. Jesus não está lá sofrendo, estão apenas contando o que se passou. É importante conhecer, é importante saber, mas não é para nós ficarmos sofrendo. Então, caros irmãos, preparemo-nos para, acredito que nós temos mais 2 aulas, não é? Nessas 2 aulas mais nós veremos a crucificação e em seguida o ressurgimento espiritual de Jesus.